Olá, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Aqui é o professor Jefferson. Gostaria inicialmente de me desculpar pela demora em postar essa aula. Desde semana passada eu tive que me haver com essas tecnologias, né, de gravação de aula, então aprender, né, estava testando vários programas e por hora, né, eu estou utilizando esse de gravar a tela e vou disponibilizar a aula, né, com a tela do PowerPoint gravado no YouTube e o link está no AVA, né, portanto. Essa aula que seria de quarta-feira passada, vamos ver, dia 18 de março, né? Eu pretendo, segundo meu planejamento, para acontecer que a aula de amanhã, dia 25 de março, né? No momento é dia 24, terça-feira. Então a aula de amanhã, dia 25 de março, é para estar online no horário da aula. Então amanhã não é para ter atraso no conteúdo. Então a aula de hoje ela é o capítulo 3, né, seção 1.3. Seção 1.3 do nosso livro, Os Filósofos Clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E amanhã vou disponibilizar então o capítulo 1.4, né? Capítulo 4 da seção 1. Me desculpem. Capítulo 4 da unidade 1, seção 1.4, que é sobre a idade medieval e o pensamento cristão. Tá bom? Mas hoje a presente aula é essa daqui. Os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Certo? Espero que vocês tenham lido o texto. Como sempre, né, eu falo, a aula vai ficar mais clara se vocês tiverem lido o texto. Se não leu, recomendo que leia antes de assistir a aula, ou se você preferir assistir a aula e ler depois, e depois assistir de novo, pode ser também, aí fica ao seu critério. Tá bom? Alguns recadinhos, né? Os exercícios que me mandaram no e-mail, eu já corrigi todos e lancei as notas, como vocês devem ter observado. Aqueles que não fizeram esse primeiro exercício, não se preocupem, porque em algum momento a gente vai fazer um segundo exercício para nota. E aí, para quem não fez, então eu dou o dobro de nota e depois eu divido, né? Como se fosse entre os dois exercícios. Tá bom? O que mais? As faltas, então, estão abonadas, né? Porque a gente está adotando essa estratégia do ensino à distância, a aula remota, né? Foi pedido para usar o termo aula remota, não ensino à distância. E é isso, então todo mundo, desde semana passada, está com presença garantida, né? Isso não tem que se preocupar. Mas é preciso se preocupar, sim, com a matéria, com a disciplina, com o conteúdo. Então isso precisa se organizar para acompanhar. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre essa aula e sobre qualquer aula, coloquem nos comentários do YouTube, e aí eu vou juntar e fazer então uma aula só para responder essas dúvidas que forem aparecendo. Podem comentar na seção de comentário do YouTube e aí eu faço uma aula respondendo essas dúvidas.
É uma aula, não. É, uma aula, né? Uma gravação, um vídeo respondendo essas dúvidas. Que mais? Por enquanto é isso. Por enquanto eu vou usar essa estratégia, a aula de amanhã também. Estou pensando em utilizar uma outra estratégia, mas se eu for mudar de estratégia, vocês serão comunicados com antecedência. Eu tenho o WhatsApp dos representantes, né, dos alunos, e aí eu comunico por lá, se for mudar. Se não, por enquanto, vai ser desse jeito. Tudo bem? Então, vamos lá para a aula. Então, hoje esse assunto é sobre os filósofos clássicos, Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né? Os filósofos gregos clássicos. Bom, então no livro, né, no texto que a gente está seguindo, do André Torres, antes de inserir os filósofos clássicos, ele vai falar sobre os sofistas. E os sofistas, eles são importantes assim na história da filosofia. Eles inclusive influenciaram bastante o Sócrates e o Platão, principalmente. Então eles têm uma importância, por isso que a gente fala deles, né? Como o André Torres coloca, né, no texto dele, eles foram criticados, né, durante a maior parte da história, porque eles eram considerados charlatões, assim, vamos dizer, né? Por quê? Porque eles cobravam pelos seus ensinamentos, né? Então, assim, lembra, né, que eu lembro que eu tinha falado que os filósofos, eles eram pessoas de uma classe social mais bem favorecida, né, eram senhores de escravos, então eles tinham pessoas que podiam trabalhar para eles e eles desfrutavam do ócio, né, os filósofos. E também eles eram donos de escola, então eles desenvolviam, a maioria, né, uma boa parte deles, não todos, mas uma boa parte deles. Então eles desenvolviam um sistema de pensamento, uma teoria, e ensinava essa teoria, esse sistema de pensamento nas suas escolas. O Pitágoras foi assim, o Epicuro, né, tinha os jardins dele, mesmo o Platão e o Aristóteles também, né. Os sofistas, eles cobravam pelos seus ensinamentos, né. Então essa palavra sofista, né, significa sábio, né. Sofista vem de Sofia, né, vou pôr aqui. Sofia, que é sabedoria, em grego. É a mesma raiz da palavra filósofo, filosofia, né? Filo mais Sofia, é amigo da sabedoria. Então o sofista, ele é um sábio. Eles eram criticados, então, né, porque eles cobravam pelos seus ensinamentos, e eles eram especialistas em retórica. O que significa isso? O que é retórica? Retórica é a arte de defender uma ideia, a arte do argumento. Então eles eram muito bons em argumentar, em defender uma ideia. E hoje, né, se a gente pensa assim, né, para que, né, uma pessoa iria querer ser especialista em retórica, especialista em defender um argumento? O sistema político, né, de Atenas, né, na Grécia, na época, era o seguinte: os homens livres, eles podiam propor, os homens livres eram esses homens senhores de escravos, né, os homens de posse, né, eram os homens livres. Quem não era o escravo era o homem livre, e era só os homens mesmo, as mulheres não tinham poder de voz nessa época. E esses homens livres, eles podiam propor ideias para ser discutidas na Ágora, né, que era uma praça de Atenas, onde se tomavam as decisões políticas. Tanto que a palavra político,
mais um parênteses aqui, é o morador da polis, que é a cidade, ou o homem livre, né? Então todos os homens livres da Grécia, de Atenas, eles eram considerados políticos, eles tinham decisões políticas, podiam apresentar uma ideia, defender e fazer essa ideia valer como lei na cidade, se os outros homens, os outros políticos, né, os outros cidadãos, também aceitassem. É em Atenas também que nasce a democracia, como acredito que vocês sabem, né, a democracia inicialmente é grega. Até a palavra democracia é grega, né? Democracia é o poder do povo, né? O demos é povo, de onde que vem demografia, demográfico, né? E poder. Então a democracia é o poder que emana do povo. Então, nesse sistema democrático, onde os cidadãos livres poderiam propor ideias para se transformar em leis, né? Era importante convencer as pessoas de que aquela ideia era boa, né? Então, nesse sentido, nesse cenário, se faz necessário, se faz importante a figura do sofista, que é alguém especialista em defender um argumento, em defender uma ideia. Hoje em dia, né, os sofistas eles são considerados também os primeiros professores, né, porque nós professores é isso que a gente faz, né, no final das contas a gente cobra pelos nossos ensinamentos, né, a gente vive em troco do que a gente ensina, né, o que a gente ganha pelo que a gente ensina. E herdeiros, né, também dos sofistas, a gente pode pensar os advogados, né, que precisam defender a sua causa, defender o seu ponto de vista, provar o seu ponto de vista com o maior número possível de argumentos. O próprio marketing, como mais para frente quando a gente chegar aqui, eu vou falar um pouco mais, né, que o marketing, a propaganda, a publicidade precisa convencer o público da ideia que eles estão querendo passar, que no caso geralmente é compre tal coisa, né? Você precisa desse produto, mesmo que você não precise, o publicitário, a pessoa do marketing, da propaganda, ele vai querer convencer você de que você precisa sim, né? Ou mesmo não tão comercial assim, né? Se você pensa, por exemplo, épocas de campanha de vacinação ou algum outro programa do governo que precisa convencer as pessoas, né, a fazer determinada coisa. A raiz disso está lá nos sofistas. E um outro ponto também, né, que essa figura existe até hoje, são os lobistas, né, que são as pessoas que influenciam os políticos atuais, né, de hoje em dia, a tomar determinadas atitudes, né? Então, por exemplo, lembra ano passado foi votada a reforma da Previdência. Teve muito lobby de quem é a favor, principalmente, né? Quem era a favor. A reforma acabou passando, ok, né? Mas houve muito lobby de quem era a favor dessa reforma para que ela fosse aprovada, né? Então esses lobistas eles são os herdeiros aí, né, dos sofistas. Convencem as pessoas de que a ideia faz a pessoa concordar com eles, né? Convence a pessoa da sua ideia, do seu argumento. Então é um pouco isso que são os sofistas, né? Existiram vários sofistas e aí assim
é comum, às vezes, eu já vi em livro. No texto do André Torres ele não coloca de uma forma tão veemente, mas eu já vi em outros textos assim, eles colocam os sofistas como se fosse o contrário, alguns, né? Como se fosse o contrário dos filósofos, né? Que os filósofos eles eram desprendidos e tal, e os sofistas não, eles eram apenas charlatões, né? Que queriam convencer as pessoas a concordar com as suas ideias. E não necessariamente, né? Tem sofistas que eles eram, de certa forma, filósofos também. E um deles, né, é o Protágoras, que ele tinha um pensamento centrado no ser humano, né? Tanto que a frase dele, a principal dele é: o homem é a medida de todas as coisas. Essa maneira de colocar o homem no centro, né, o ser humano no centro, tem o nome disso, desse tipo de pensamento, pensar a partir do ser humano, a partir do homem, é o pensamento antropológico ou antropocêntrico, que vai considerar o ser humano como o centro do saber. E o que significa isso, afinal de contas, né? Então vamos pensar os nossos filósofos pré-socráticos, né, que a gente acabou de ver. Eles eram os filósofos da natureza, né? Até um dos nomes que se dá para os filósofos pré-socráticos é que eles eram os filósofos da natureza. E eles estavam preocupados em explicar o mundo, o universo de modo geral, né? O cosmos, o mundo, a natureza, as questões mais físicas, assim, para além do ser humano. Também o ser humano, mas não só. Os sofistas, né, especialmente o Protágoras, eles trazem o pensamento para dentro do ser humano, vamos dizer assim, né? Então, assim, eles vão considerar que todo conhecimento, que todo pensamento, só, independente do que ele seja, só pode vir do ser humano, né? Porque quem produz conhecimento é o ser humano. Produzir conhecimento é uma atividade essencialmente humana. Portanto, o homem é a medida de todas as coisas, porque todas as coisas vão ser avaliadas a partir do ser humano. Não é assim que funciona? Vou tentar pensar em algum exemplo aqui. Deixa eu pensar. Eu vou pensar aqui, vou dar um exemplo, por exemplo, da nossa relação com os animais, né? Os animais, eles estão no mundo aí, estão na natureza, né? Mas a gente, enquanto ser humano, considera determinados animais bons, determinados animais ruins, determinados animais X, determinados animais Y. Por quê? De acordo com a relação que a gente estabelece com esses animais. Então, por exemplo, tem animais que o ser humano come, né? Eu não como, mas muitas pessoas comem. Eu não como porque eu sou vegetariano, mas tem muita gente que come, a maioria das pessoas come animais, né? Então, esse animal vai ser considerado bom, vamos dizer assim, né, para a humanidade, na medida que ele serve de alimento. Então, por exemplo, os porcos, vaca, frango, né, principalmente, que são as 3 carnes mais consumidas, né? Outros animais vão ser bons por outros motivos, né? Então, por exemplo, o cachorrinho, o gatinho, o passarinho, o hamsterzinho, né? São animais que têm uma relação com o ser humano de convivência, de carinho, de cuidado, né? Pode ser também de proteção, né? No caso do cachorro. Tem gente que coloca cachorro em casa para proteger a casa, para proteger a sua propriedade. Então esses animais eles vão ser considerados bons ou ruins de acordo com a relação que eles estabelecem com o ser humano. Então tem animais que são bons para comer, tem animais que são bons para a gente ter dentro de casa.
como nossos amigos, né? Quase, praticamente, né? Que são os animais de estimação. E tem animais que não são bons, né? Que são animais ruins. Porque podem nos machucar, podem nos trazer doença, podem nos matar de certa forma, né? Nos prejudicar, fazer mal para a nossa saúde de alguma forma. Então, por exemplo, rato, barata, cobra, escorpião, aranha, todos são animais, aí, pombo, né? Baita bicho sujo, né? Que é o pombo. Entre outros, né? Que são animais que a gente considera ruins. Por quê? Porque eles podem prejudicar a gente de alguma forma. Então, assim, contei essa história dos animais para ilustrar, né, como que tudo o que a gente considera no mundo, né, na nossa existência, a medida é quem? Somos nós, o homem, o ser humano. Por isso que o homem é a medida de todas as coisas. Aí eu falei dos animais, mas a gente pode pensar a mesma coisa com relação às plantas, né? Existem plantas que a gente vai considerar boas, plantas que a gente vai considerar ruins, plantas que vai ser boa para isso, ser boa para aquilo, planta que vai ser ruim por causa disso, por causa daquilo. Então vamos pensar numa horta ou num jardim. Vão ter as rosas, as flores que eu quis plantar para deixar meu jardim bonito. Vão ter algumas ervinhas que eu plantei lá para temperar, ou para deixar meu jardim cheiroso, ou para eu fazer um chazinho. E vão ter outras plantas que vão nascer no jardim contra a minha vontade, que são as ervas daninhas. Então, olha, até o nome, né, que a gente dá já mostra isso, que o ser humano é a medida de todas as coisas. Então, essas ervas daninhas, elas são ruins, né, porque não servem a um propósito que é humano. Se a gente pensar também em ervas venenosas, vamos pensar a questão das drogas mesmo, né? As drogas, que a gente chama de drogas, que são plantas também, né? Vamos pensar, por exemplo, a maioria das drogas proibidas aí todas vêm de plantas, né? Então, assim, a morfina vem da papoula, a morfina, que um dos subprodutos é a heroína, vem de uma planta que chama papoula, o ópio também, né? A própria maconha, que se discute muito se deve ser proibida ou não. A cocaína vem da planta da folha da coca. Nossa, eu estava lembrando outras drogas, mas me fugiu. Mas enfim, só para dar um exemplo, né, que então tende-se a considerar essas plantas como ruins, né? Por quê? Por conta da relação que nós mesmos estabelecemos com elas. E elas são ruins, de fato? Não necessariamente, né? Elas são apenas plantas. As ervas daninhas não são ruins, são apenas plantas, né? Mas o modo como a gente se relaciona com essas plantas que a gente vai significá-las, né, como boas ou ruins, úteis, perigosas, etc. A medida das coisas que a gente vai dar é a gente que vai dar. Então, por isso que o homem é a medida de todas as coisas. Então, isso explicando um pouco a maneira do Protágoras, que é um tipo de pensamento antropológico ou antropocêntrico, né? Que vai considerar o ser humano como o centro do saber. Tudo que a gente sabe, conhece e pode conhecer, o ponto de partida somos nós, né? Eu não sei se isso é muito óbvio para alguns ou não, ou se, apesar de ser óbvio, alguém nunca parou para pensar. Eu não lembro se eu comentei com vocês isso antes. Acredito que sim, mas não tem problema. Eu vou comentar várias vezes que nesse curso, né, da psicologia, nessa matéria principalmente, né, que é a história da psicologia, que fala bastante de filosofia, a gente vai fazer sempre um exercício de olhar para o óbvio, né? Esse é um exercício difícil. Não é fácil olhar para o óbvio.
porque ele é tão óbvio que a gente não olha para ele, né? Então é um pouco isso. Bom, tudo isso que eu falei até agora para explicar sobre os sofistas, e a principal contribuição deles, portanto, é essa virada no pensamento, que os pré-socráticos eram mais focados na natureza, no cosmos, no universo, e os sofistas e os próximos filósofos, né, a partir deles, que a gente vai falar daqui a pouco, eles colocam o ser humano, o homem, no centro do conhecimento. O que é possível conhecer só é possível conhecer a partir do próprio ser humano, tendo o ser humano como ponto de partida, ou como centro. Ok, sei que é um pouco abstrato, talvez seja difícil, talvez não, não sei como é para vocês. Se tiver muito difícil, muitas dúvidas, comenta aí, que aí a gente tenta sanar essas dúvidas. Bom, aí só para fechar, né, os sofistas, é dos sofistas que origina o termo sofisma, ou falácia. Então, o que são as falácias, ou os sofismas? São fórmulas lógicas falsas, mas que parecem verdadeiras. Existem muitas falácias. Teve um filósofo que não é grego, é um filósofo mais próximo assim da gente na história, que é o Schopenhauer. Ele escreveu um livrinho inteiro só com as falácias, só de falácias. E essas falácias, ou esses sofismas, são estratégias, né, que os sofistas utilizavam para ter razão, ou para parecerem que têm razão. E aí, se vocês observarem aqui, né, eu coloquei 3 exemplos, mas tem muito mais, vocês vão ver que isso as pessoas, quando estão discutindo, lançam mão dessas falácias, às vezes sem perceber, às vezes para provar seu ponto de vista, político em debate lança mão disso, jornalista para provar seu ponto de vista. As pessoas em debates assim geralmente lançam mão dessas falácias, que parece que é verdade, parece que é lógico, parece que tem sentido, mas não tem. Por isso que é uma falácia. É algo que parece que tem lógica, mas não tem. Então aqui alguns exemplos de falácias, né? Um muito comum, né? Esses 3 aqui são muito comuns. O ad hominem, né? Que em latim significa ao homem. É um ataque à pessoa, né? Então, numa discussão, quem vai atacar, né? Ataca quem fala e não o que fala. Então, por exemplo, essa pessoa é uma depravada, não merece credibilidade. Então, assim, nem considerou o que a pessoa falou, mas atacou a pessoa, né? Às vezes, essa pessoa pode ser uma depravada, pode ser o que for. Eu coloquei depravada, mas sei lá, poderia ser qualquer tipo de xingamento. Mas não importa o que a pessoa é ou deixa de ser. O que importa é o que ela fala. O que importa é o argumento dela. Ela não é o argumento dela. Então, se você ataca a pessoa, você está cometendo uma falácia. Porque o que ela fala pode ter, sim, credibilidade, pode ter fundamento, independente do que ela seja ou não seja. Então esse é o argumento, né, ad hominem, ou a falácia ad hominem. Tem uma outra falácia que é o falso silogismo, ou a generalização apressada, né, que é, por exemplo, aí no exemplo, né, todo político é corrupto. Getúlio Vargas foi um político, então Getúlio Vargas é corrupto. Coitado, né? O Getúlio Vargas, ele se suicidou, inclusive, porque ele estava sendo alvo de acusações de corrupção, né? Mas, independente, se fosse Getúlio Vargas, aqui pode pôr Lula, Bolsonaro, sei lá, quem vocês quiserem no lugar do Getúlio Vargas, né? Então, todo político é corrupto. Getúlio Vargas foi um político, logo é corrupto. Não é verdade, né? Quem que vai me garantir, me provar
que todo político, 100% de todos os políticos são corruptos, né? Isso é uma generalização apressada, não dá para saber. Então, essa é a primeira generalização apressada e conclui com o falso silogismo, né? Então, se todo político é corrupto e o Getúlio Vargas é um político, então ele é corrupto. Parece que faz sentido, mas não faz, né? Nada garante que todo político seja corrupto, da mesma forma que nada garante que o Getúlio Vargas foi corrupto. E se ele foi corrupto, não é porque ele é político, é por outros motivos, né? Então aí é mais um exemplo de generalização apressada ou falso silogismo, mais um exemplo de falácia, né? E uma outra falácia é a falsa causalidade. Nossa, essa é muito comum, a propaganda usa e abusa, e a gente cai direitinho, né? Bom, eu vou ler aqui e vocês vão entender. Inclusive vocês já devem ter lido, né? Homens de sucesso usam relógio Rolex. Logo, se eu usar um relógio desses, terei sucesso, né? É bem que, né? Bem que podia ser assim, né? Você coloca um relógio no pulso e tudo dá certo na sua vida. Nossa, que maravilha que seria, né? Então é uma falsa causalidade, né? Os homens de sucesso usam relógio Rolex? Ok. Mas se eu usar um relógio desses, nada garante que eu vou ter sucesso, né? O meu sucesso não vai estar relacionado nem um pouco com o fato de eu usar um Rolex ou usar qualquer marca que seja, enfim. Aí a gente pode pensar propaganda de cerveja, assim, né? Bebida alcoólica, várias, né? Coloca lá mulher bonita, pessoal na praia, tudo feliz, né? Então, quer dizer, parece que se você comprar aquela cerveja, aquela bebida alcoólica lá e beber, como se fosse um elixir, assim, né? De repente você vai ficar bonito, interessante, legal, né? Só de comprar aquela cerveja. Ou propaganda de carro também, né? Ai, nossa, aqueles carros tipo EcoSport, né? Mostra eles fazendo trilha. Nossa, que legal, né? Minha vida vai ser uma aventura, né? Se eu comprar esse carro. Então, assim, todos esses são exemplos da falsa causalidade, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como elas estão juntas, dá essa impressão de que elas têm alguma relação, mas não tem. Então esses aqui são 3 exemplos das falácias ou sofismas que eram as estratégias retóricas que os sofistas utilizavam para provar, né, os seus pontos, para fazer as pessoas concordarem, convencerem as pessoas com os pontos de vista deles, e que continua, né, até hoje. Então sobre os sofistas é isso. Eu vou para o próximo slide. Eu esqueci de falar, mas acho que vocês vão observar que eu vou gravar vários vídeos, né? Então essa aula vai ser uma playlist, né? Não é um vídeo só da aula inteira, são vários pequenos vídeos. Certo? Então vamos para o próximo slide.